Salve, salve, senhoras e senhores! A gente está de volta no Live Basketball BR com mais um vídeo, com um pedacinho, um pouquinho da história da NBA. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o draft, histórias que algumas franquias nem gostariam que fossem lembradas. Mas antes de falar sobre o tema do vídeo de hoje, aquele recado que a gente sempre gosta de lembrar, né? Você que está passando por aqui e não está inscrito no canal, se inscreva. E você que já está inscrito, faz parte desses mais de 10 mil inscritos aqui do Live Basketball BR, mas não ativou as notificações, ative, porque assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser avisado. Lembrando que toda semana tem vídeo aqui no canal com conteúdo bacana sobre basquete para vocês. Conteúdo esse que também está no site do Live Basketball BR e, claro, nas nossas redes sociais. Então, se você quiser, é só procurar lá no Twitter, no Facebook e no Instagram, Live BSKT BR. E como eu disse no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre draft, né? Nós listamos as 5 primeiras escolhas de draft que mais decepcionaram na história da NBA. Pois é, não é sempre que na primeira escolha de draft você tem nomes como LeBron James, como Shaquille O'Neal, como Tim Duncan, né? Também foi a primeira escolha de draft, Derrick Rose. Não, nem sempre é assim. Vocês vão ver, por exemplo, que teve cara que foi a primeira escolha de draft, mas que sequer jogou na NBA. Pois é, obviamente para chegar até ser uma primeira escolha de draft, esses caras tinham bons retrospectos, fizeram um bom high school, um bom basquete universitário. Agora, o que aconteceu depois deles serem a primeira escolha do draft, é aí que mora o perigo e é essa história que a gente vai contar aqui hoje. Alguns deles sofreram com lesões, outros tiveram problemas pessoais, mas parece que alguns deles realmente sentiram o peso de vestir a camisa de uma franquia da NBA e o peso, né, de ser a primeira escolha de um draft da principal liga de basquete do mundo. É aquela história, né? Quanto maior a expectativa, maior também pode ser a decepção. Quanto mais alto, maior o tombo. É por aí. Já diz o ditado: fazer alguém sem olhar o bem que tem. Mais ou menos isso. Cleveland Cavaliers select Anthony Bennett of Toronto, Canada, and the University of Nevada, Las Vegas. O primeiro da nossa lista é o ala pivô canadense Anthony Bennett, que foi a primeira escolha do draft de 2013, feita pelo Cleveland Cavaliers. O Bennett ele era cotado até para estar entre as primeiras escolhas do draft, mas o fato dele ser o primeiro, isso sim foi um pouco surpresa na época, né? Na verdade, esse draft de 2013 não teve grandes estrelas, além, claro, do Giannis Antetokounmpo, que foi a 15ª escolha feita pelo Milwaukee Bucks, à frente, por exemplo, do Lucas Bebê, que foi o 16º, foi escolhido na época pelo Boston Celtics, depois aconteceu a troca aí. Outro brasileiro que foi escolhido nesse draft foi o Raulzinho, né? Raulzinho Neto, o armador, foi selecionado pelo Atlanta Hawks também nesse draft de 2013 e que teve como primeira escolha o ala pivô canadense, Anthony Bennett. O que levou o ala pivô canadense a ser a primeira escolha do draft de 2013 foram seus números, né? Seu retrospecto, que era muito bom realmente. Ou pelo menos justificável, ele está ali no meio do bolo, né? Dos primeiros selecionados em 2013. Ele, pela Universidade de Nevada, ele tinha sido eleito o melhor ala pivô do basquete universitário, com médias aí de 16 pontos por jogo e 8 rebotes. Também pela seleção de base do seu país, né, do Canadá. Ele foi medalha de bronze sub-16 da Copa América sub-16 em 2009 e no ano seguinte, 2010, do Mundial sub-17. Então, os números até justificavam. O problema foi o que aconteceu depois do draft. Muito distante da expectativa que se tinha do melhor ala pivô do basquete universitário, o Bennett não foi bem no Cavs e, na verdade, em 4 anos que ele jogou na NBA, ele passou por 4 equipes, né? Além do Cleveland Cavaliers, ele passou pelo Minnesota Timberwolves, passou também pelo Toronto Raptors e pelo Brooklyn Nets. Ao todo, aí, nesses 4 anos, foram 151 jogos e média de 4,4 pontos por partida. Muito pouco para um cara que tinha toda uma expectativa em cima dele, né? E depois de não dar certo na NBA, o Anthony Bennett foi jogar na Euroleague e também na J-League.
Na última temporada, agora 2018-2019, ele estava atuando pelo Agua Caliente Clippers, um time obviamente ligado ao Los Angeles Clippers. Ele fez 25 partidas e a média de pontos dele foi um pouquinho superior a 12,2 pontos por partida. Pouco para um cara que já foi primeira escolha de draft, já foi o melhor ala pivô do basquete universitário. Anthony Bennett, number 1 pick overall here in the second half, AC. Well, he has done the exact same thing that the team has done, Jeff, and that's get a second win. And now he's much more efficient. Outro cara que decepcionou bastante foi o pivô nigeriano Michael Olowokendi, de 2,13 metros. Ele foi a primeira escolha feita no draft de 1998 pelo Los Angeles Clippers. The Los Angeles Clippers select Michael Olowokendi from University of Pacific. Acontece que na época o pivô nigeriano era dominante no garrafão do basquetebol universitário. Ele jogava pelo Pacific Tigers, né, da Universidade do Pacífico, e foi na época comparado inclusive com o Shaquille O'Neal. Exatamente, falavam que ele poderia ser o próximo Shaquille O'Neal. Isso caiu por terra, obviamente, quando começou a sua trajetória na NBA. Ele passou 9 temporadas na NBA e encerrou com médias de 8,3 pontos por jogo e 6,8 rebotes. Médias e uma história bem inferior à que teve Shaquille O'Neal. Claro, esse todo mundo conhece. E para desespero dos dirigentes do Los Angeles Clippers e, é claro, para os torcedores do Clippers, nesse mesmo draft de 1998 saíram outros caras que marcaram os seus nomes na história da NBA e que, obviamente, tiveram muito mais sucesso do que a primeira escolha. Golden State Warriors select Vince Carter. The Milwaukee Bucks select Dirk Nowitzki. The Boston Celtics select Paul Pierce. Mais um pivô que decepcionou bastante como, hein? Greg Oden foi a primeira escolha do draft de 2007, feita pelo Portland Trail Blazers. In the 2007 NBA Draft, the Portland Trail Blazers select Greg Oden from Ohio State University. Só para ter noção, né, do tamanho do estrago, a segunda escolha desse draft foi ninguém mais, ninguém menos do que Kevin Durant, que foi escolhido pelo Seattle Supersonics, que uma temporada depois mudaria para Oklahoma e se transformaria no que a gente conhece hoje como Oklahoma City Thunder. O Greg chama a atenção do Portland Trail Blazers já no seu primeiro ano de basquete universitário, né? Só que ele é o exemplo clássico de atleta que interrompeu a carreira por conta de lesões. Ele perde essa primeira temporada depois do draft, né, que seria 2007, 2008, ele perde por conta de uma lesão no joelho, ele teve que operar o joelho direito. Então a estreia dele no Portland Trail Blazers só acontece na temporada 2008-2009, quando ele tem médias aí discretas, né? 8,9 pontos, 7 rebotes, isso em 21 minutos jogados. Quando ele poderia começar a engrenar a sua carreira, né, na temporada seguinte, 2009 e 2010, mais uma lesão, de novo no joelho, só que dessa vez foi o joelho esquerdo. Com histórico de lesões e sem aproveitamento em quadra, em março de 2012 ele é dispensado pelo Portland. E ele só assina um novo contrato com o Miami Heat em agosto de 2013. Isso já fazia 3 anos que ele não atuava numa partida da NBA. Então na prática foram apenas 3 anos, né, atuando pela NBA, 2008 a 2010 no Portland e depois 2013 a 2014 pelo Miami Heat. Nesse período, 3 anos, apenas 105 partidas e uma média aí de 8 pontos por jogo e 6,2 rebotes. When he goes against rookie Greg Oden, you see the block shot there by Bowden. Here, this is Shaq being Shaq, using that body and size. Em agosto de 2015 ele assina contrato com o Jiangsu da China, vai jogar no basquetebol chinês.
mas depois de 25 partidas só, né, em fevereiro de 2016, ele rompe o contrato com o clube e poucos meses depois, em outubro do mesmo ano, outubro de 2016, aos 28 anos de idade, ele anuncia a aposentadoria das quadras. Realmente triste, né? Porque um jogador que foi primeira escolha em draft da NBA teve a sua carreira abreviada, interrompida por conta do histórico de lesões. Se isso aqui fosse um campeonato por pontos, né, certamente o vencedor seria o pivô Kwame Brown. 2,11 metros, mais de 130 quilos, e que além de ser uma grande decepção por ter sido uma primeira escolha que não deu certo, definitivamente não deu certo, ele foi o primeiro jogador que saiu direto do high school para ser uma primeira escolha de draft, e além de tudo isso, foi uma aposta de ninguém mais, ninguém menos do que Michael Jordan. O Brown foi a primeira escolha do draft de 2001, feita pelo Washington Wizards. Wizards que era do Jordan. With the first pick in the 2001 NBA draft, the Washington Wizards select Kwame Brown from Lynn Academy. Para ficar com o Brown, o Washington Wizards fechou os olhos para outros nomes que depois se tornariam astros aí da NBA, como Paul Gasol ou Richard Jefferson. A favor do Washington Wizards e do Michael Jordan está o fato do Brown realmente ter números muito bons pelo high school, né? Ele, jogando pela Glenn Academy da Geórgia, ele estabeleceu, por exemplo, o recorde de bloqueios e de rebotes. Agora, high school é uma coisa, NBA é outra história, né? E para desespero do Michael Jordan, essa primeira temporada dele com a camisa do Wizards é bem abaixo da expectativa, né? As médias ficaram aí entre 4,5 pontos e 3,5 rebotes por jogo. Ele ainda faz 3 campeonatos com a camisa do Wizards até se transferir para Los Angeles Lakers, mas também não ajudou muito o time do Kobe Bryant nas 3 temporadas em que atuou por lá. Ele ainda passou pelo Memphis Grizzlies, pelo Detroit Pistons, pelo Charlotte Bobcats, pelo Golden State Warriors, até encerrar sua carreira em 2013, vestindo o manto do Philadelphia 76ers. Em comum entre todos esses times está o fato de nenhum deles sentir saudade do Brown, né? De 2001 a 2013, ele fez mais de 600 jogos pela NBA, foram 607, e as médias ficaram aí na casa dos 6,6 pontos e 5,5 rebotes, bem abaixo das expectativas geradas lá atrás, lá em 2001, quando aquele garoto saiu do high school, né, escolhido por Michael Jordan, aquela coisa toda. Infelizmente ele não correspondeu. E a gente volta agora para o draft de 1951, quando o armador Jenny Melchior foi selecionado como primeira escolha pelo Baltimore Bullets. Baltimore Bullets, que depois se tornaria Washington Bullets, depois mudou de nome, é o que a gente conhece hoje como Washington Wizards. Bom, o Melchior, na verdade, ele era já uma estrela da época, né, do basquete universitário, da Universidade de Bradley. Ele era muito conhecido pela sua habilidade, tinha um jeito diferente de enxergar o jogo, pelos passes sempre precisos, dribles, e já havia uma grande expectativa de que ele realmente se tornasse uma grande estrela da NBA. Desses todos os outros nomes que a gente falou aqui, certamente ele teria condições de ser um grande jogador, ter feito história por alguma franquia da NBA. Porém, ele é o cara que foi escolhido como primeira opção do draft, mas nunca jogou na NBA. Acontece que ele se envolveu num escândalo de manipulação de resultados na época do basquete universitário, tá? E aí depois que aconteceu o draft, ele acabou sendo escolhido como primeira opção e logo em seguida, ele, no seu depoimento, ele confessou ter participado desse esquema. Na verdade, ele recebia um dinheiro, suborno, para administrar o resultado da partida, né? Para manter a diferença de pontos dos jogos. Era um esquema fraudulento que outros jogadores também participaram, só que
isso aí acabou com a carreira dele na NBA, acabou com a carreira dele no basquete, né? Tem uma entrevista dele no New York Times, a gente vai deixar aqui o link na descrição do vídeo, que é bem bacana, vale a pena dar uma lida. É uma entrevista recente, tá? Lembrando que isso aí aconteceu em 1951, mas é uma entrevista recente onde ele conta, por exemplo, que ele passou 6 meses, depois que ele foi banido da NBA, ele passou 6 meses dentro de casa, sem sair. Ele não saía pra nada, ele tinha medo, tinha vergonha. Aí ele conta também o que ele fez, né, depois de ter acabado pro basquete. Aí ele vai trabalhar como entregador de cartas, trabalha também no comércio, enfim. É uma entrevista bem bacana, a gente deixa o link aí, vale a pena conferir. Melchior, que foi a primeira escolha do draft em 1951 e que faleceu agora recente, né, dia 27 de setembro de 2019, aos 92 anos, sem nunca ter pisado numa quadra da NBA. Bom, galera, essas foram as 5 primeiras escolhas de draft que mais decepcionaram. Se você lembra de mais alguma primeira escolha, hein? Não vale ser segunda, quinta, porque senão a lista só vai aumentando. Se você lembra de alguma primeira escolha que foi uma decepção, deixa aqui nos comentários pra gente, beleza? E se você curtiu, claro, deixa o seu like. Valeu!